Fábrica de podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje eu tô aqui com uma figura muito interessante que vai falar pra gente sobre a diferença entre proteção veicular e seguro de um veículo. Eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Eu vou falar hoje com o Maicon Paulino. Ele é gerente comercial da Regional Universo AGV em Divinópolis e tem formação acadêmica em Direito. O cara atua na área comercial em 8 anos. Então, vamos falar aqui com o fera. Fábrica de podcast. E aí, Maicon? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, tudo certo, meu amigo? Muito bom. A primeira vez que eu ouvi o seu podcast, eu achei interessante esse início seu, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sim, cara, porque eu não sei que horas que a minha audiência vai ouvir, né? E como o podcast é na nuvem, então isso é bem interessante. É, muito né? bom. Bom dia, então, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos ouvindo aí. Ô, Maicon, o assunto hoje é bem interessante. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho certeza que quem está me ouvindo também tem. Fala pra gente um pouco, fala muito sobre isso. Qual a diferença entre seguro e proteção veicular? Bom, Alex, a gente primeiro precisa entender que a proteção veicular é um produto bem similar ao seguro. Uhum. Né? É bem similar. É um produto hoje que ele vem ganhando aí ao longo dos anos uma procura muito grande pela facilidade de contratação. A gente sabe que as seguradoras hoje ela tem, né, as suas regras, né, que precisa ser impostas ali, a sua forma de contratação. E aí o proteção veicular ela veio trabalhando nesse buraco, vamos dizer assim, que as seguradoras deixaram, né? Vão deixando. Uhum. O cliente que porventura não consegue contratar dentro de uma seguradora, ele, para não ficar à deriva ou sem seguro, sem proteção nenhuma no seu veículo, ele vem fazer com a proteção veicular. Entendeu? Então isso sugere então que a proteção veicular sempre vai ter um preço bem melhor do que de uma seguradora. O que acontece muitas das vezes é que um cliente, isso acontece demais, tá? O cliente que já é de uma seguradora por anos, ele tem hoje uma bonificação dentro da seguradora. Por quê? Porque ele às vezes não utiliza o seguro, ele não faz nenhum acionamento, né? E quando eu falo acionamento, não é nem o guincho, porque o reboque ele é algo bem tranquilo, né? Mas talvez num sinistro. Quando esse cliente, ele porventura não tem nenhum tipo de acionamento de sinistro, ele vai pontuando nas suas renovações e isso ajuda muito a ele no preço. Então, de repente, um cliente que tem há 5 anos, né, o seu contrato dentro daquela seguradora, ele automaticamente, quando vem cotar comigo, o meu preço se torna um pouco mais caro. Por quê? Mas porque ele já é um cliente há anos. Porque ele tem os abatimentos de classe. Justamente, tem aquela bonificação ali. Né? Então, no caso, a proteção veicular, ela não dá essa bonificação devido ao tempo que a pessoa está. Não, o nosso plano ele é um plano hoje mensal, o cliente paga por mês, é fácil entender, é como se fosse um pré-pago, né? Você paga para utilizar o serviço. Entendi. Então, o cliente ele tem o boleto mensal dele, ele faz o pagamento, quando ele porventura, por algum motivo, né, seja financeiro ou qualquer outra situação, ele se encontra em querer fazer esse cancelamento, ele faz o pagamento do boleto vigente e pede o cancelamento ou a paralisação. Entendi. Né? Então ele tem essa facilidade. Né? Entendi. E sobre as coberturas, seguro e proteção veicular, é praticamente a mesma coisa? Praticamente a mesma coisa, viu, Alex? Mesma coisa, porque a gente vai trabalhar 100% da tabela FIPE, a seguradora então também. cobre totalmente o casco do veículo? Totalmente, 100% da tabela FIPE a gente faz aquela cobertura, exceto em alguns casos. Por exemplo, um veículo que tem no seu documento ali remarcado, né? O táxi. Mas por quê, Maicon? Mas o que acontece?
Quando o cliente já compra esse tipo de veículo, ele compra com uma depreciação de 30%. Né? Então não justifica eu cobrir 100% da tabela FIP se ele comprou a 70% da tabela FIP, entende? E Tá. isso é basicamente todas, tá? A seguradora também trabalha da mesma forma. Tá, então só para explicar, o que seria esse veículo marcado? O veículo remarcado, geralmente ele vem ali com o chassi dele, né? Porventura deu um certo desgaste, ele precisa ser remarcado. Ele vai pegar essa marcação e vai ser feito em um outro local específico pelo Detran, especificado pelo Detran. Independente de ter sido um sinistro ou uma colisão, se foi o tempo, isso já desvaloriza ele em 30% só pelo simples fato de ter remarcado. O simples fato de fazer essa remarcação há essa depreciação de 30%. Carro de leilão, 30%. Tá? Essa depreciação acontece. Por exemplo, o veículo ele está em perfeito estado, mas ele foi recuperado pelo banco, 30%. Entendeu? Às vezes o cliente chega aqui e fala, não, mas meu carro é de leilão, mas não foi colisão e tal, mas ele comprou com uma depreciação. Tá. Essa depreciação, então, ela é uma regra, né? Ela é uma regra hoje dentro tanto das seguradoras quanto da proteção veicular. E vocês vão cobrir, então, 30% abaixo ou vocês não vão cobrir? Não, a gente cobre 70% do veículo. Então Isso, 30% tem essa abaixo. depreciação abaixo. Tá. Ok, então vocês vão cobrir 70% do valor. Justamente. Entendi. Da tabela FIP. Entendi. Mesmo o cliente pagando aquele veículo ali na época, vamos supor que a época a FIP do veículo estava R$50 mil, hoje ela está 70, é 70, é 30% a menos no valor de 70. Então na época de contrato, de compra, né? Vamos colocar assim. É interessante a gente conversar sobre isso porque eu acho que são coisas que deveria se ensinar na escola, né? A gente tem um monte de matérias no ensino fundamental, no ensino médio, que não se usa, às vezes, no dia a dia, né? Enquanto eu acho que deveríamos ter ali um espaço sobre essas questões, né? Do que seria, por exemplo, o veículo remarcado, como transferir um veículo, ou qual que é a diferença entre seguro, proteção, essas coisas básicas, né? Até como registrar uma casa no cartório, para que serve um inventário, né? Eu acho que a gente precisa muito disso. Então, pegando esse gancho, você concorda que esse tipo de coisa deveria se ensinar na escola? Eu acho que todo conhecimento ele é vago. Ele é válido, né? Vago não, válido. Né, Alex? É assim, tudo que é de conhecimento, e hoje, cada vez mais, antigamente, a gente pode colocar aí há uns 10 anos atrás, a compra de um veículo era um pouco mais complicada. Hoje ela se tornou algo mais fácil, né? Então, por exemplo, hoje um jovem de 18 anos, ele tirou carteira, a primeira coisa que ele quer é comprar a sua moto ou o seu carro. Ou muitas das vezes ele faz o contrário, ele compra primeiro o veículo para depois retirar a sua licença para conduzir o veículo, né? Então, todo conhecimento eu acredito que é muito válido, né? Ter essa facilidade de fazer um registro, de como fazer, entender mesmo a questão da segurança dele, propriamente dele, dos demais condutores e do próprio veículo dele, né? Ou às vezes também uma certa, vamos colocar assim, a procurar pelo conhecimento também, porque hoje tudo pela internet você tem à disposição sua, né? Sim. Então hoje a pessoa, se ela quiser saber como que funciona tudo sobre um seguro, tudo sobre uma proteção veicular, tudo sobre esse universo que a gente tem, que a gente trabalha, ele procura tudo pela internet. Né? Mas claro, seria válido. Fontes confiáveis e fontes seguras para ele saber. Sim. Né? Hoje até o nosso próprio governo mesmo, né? O nosso próprio site do governo, ele consegue te dar várias informações ali sobre como você vê. Com certeza. Eu, até uns anos atrás, eu procurava despachante para registrar meus veículos, para transferir meus veículos. De uns anos para cá, eu mesmo faço essa transferência, né? Até voltando nessa questão de ensinar na escola, eu acho que tem muita coisa que precisaria ter publicidade também. Como, por exemplo, a pessoa vende um veículo, ela não faz a comunicação de venda desse veículo.
Depois, lá na frente, ela descobre que esse veículo não foi transferido e ela começa a ter problema por causa desse veículo. E é algo simples, né, de se ensinar, de se mostrar, de se fazer. Então, são coisas que deveriam estar na mídia. Deveria ser fácil. Porque tem muita gente simples, inclusive, que não... não, vou fazer isso não. Eu confio no fulano. Né? Então, isso acaba gerando um certo problema. Então, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de publicidade, de conhecimento, de ensinamento. São coisas básicas, né? E que acho que a vida seria muito melhor. E é algo muito sério quando a gente se trata de veículo, tá, Sim. Alex? Porque o que acontece? O que mais a gente tem visto é as pessoas fazerem dessa forma. Compram um veículo na confiança de uma certa transferência, o proprietário quer, né, que está ali no registro do documento, ele não se preocupa por uma confiança, e se de repente algo acontece, a responsabilidade é total em cima desse proprietário do veículo, né? Então, é algo que pode responder criminalmente, né? Então, para evitar mesmo, né? Então, tem que... É muito sério, não é muito sério. Então, só para informação para o pessoal que está ouvindo esse nosso episódio, vendeu o seu veículo, vá com a pessoa que você está adquirindo, ou se o veículo é seu, você está vendendo, vá no cartório, já faça ali as assinaturas, reconhecimento de firma, já autentica uma cópia, já vai no outro posto do Detran, aqui em Divinópolis é o UAI, né? Isso. Vai lá, faça a comunicação de venda para você não ter dor de cabeça. Às vezes vai perder aí 4 horas de um dia, mas vai ter segurança e vai dormir tranquilo, né? Tá, né? Michael, voltando aqui para o seguro e para a proteção veicular, muitas pessoas confundem o que é uma assistência no seguro e o que é um sinistro. O que configura um sinistro dentro de um seguro e de uma proteção veicular? Os dois são basicamente o mesmo. É a mesma coisa, a nomenclatura serve para os dois. Né? Quando a gente fala de assistência, né, a assistência 24 horas que a gente trabalha, ela funciona da seguinte forma: é o reboque. O cliente precisou, por exemplo, né, o que é o mais utilizado é o reboque, que tem várias outras situações que pode ser utilizado como assistência 24 horas. Mas o mais acionado é o reboque, né, o guincho, para ficar mais claro para todo mundo. Essa é a assistência. Né? Tá. O sinistro é o envolvimento de um acidente, é uma colisão. Tá? Então, isso é um sinistro, caracteriza como um sinistro. Cliente, né, o cliente associado, ele se envolveu num acidente com um terceiro, por exemplo, é um sinistro, né? Aí a gente vai fazer todo um procedimento de abertura. Mas ele só vai ser configurado um sinistro para a proteção veicular e para a seguradora quando esse sujeito aciona a seguradora e a seguradora vai cobrir o que ocorreu. O sinistro, ele já configura o sinistro no ato, né? Aí só vai fazer, quando ele faz essa comunicação com a gente, né, que é a nomenclatura de sinistro, ela é válida para seguro e para fins de boletim de ocorrência, né, para nós aqui de proteção veicular, para abertura, né? Sim, mas por exemplo, só para esclarecer, eu há muitos anos atrás eu tive um carro, tinha 1 ano de uso, tirei ele zero, e a embreagem dele arrebentou comigo numa cidadezinha próxima à minha cidade. E com isso acionei o seguro, um reboque, né, um guincho, buscou meu carro, um táxi, pegou a gente, levou para minha casa, depois o guincho voltou na minha casa, levou até a concessionária e isso eu não tive custo nenhum. Mas isso não me rebaixou em classes no seguro. Porque isso você utilizou como uma assistência. Todo esse processo está dentro da assistência. Né? O que provavelmente te rebaixaria como classificação seria um sinistro. Sim, então em contrapartida, eu numa outra época bati meu carro, acionei o seguro, paguei a franquia, consertaram o meu carro
Aí eu fui rebaixado de Isso, classe. isso. Eu perdi o desconto que eu tinha. Justamente. Tá, Nas ok. seguradoras, elas funcionam dessa forma. Sim, sim. A proteção veicular não. Não tem. A proteção veicular, pelo que eu entendi, é como você disse, é um pré-pago e é mensal. Então, se a pessoa teve uma dificuldade financeira e quiser romper com essa proteção veicular durante 1, 2 meses, porque o carro vai ficar na garagem, ela não vai utilizar o carro, ela pode fazer isso. Claro. Né? E depois ela volta com todos os benefícios que ela já tinha. Justamente. Né? Interessante. Bom, agora, por que existe franquia? Como que a franquia sempre existiu? A franquia ela sempre existiu. Ela é uma cota de participação entre o cliente e a empresa, né? Ela vai variar de empresa para empresa o seu percentual sobre tabela FIP. E de contratação para contratação também, Justamente. né? O que varia, né? O que vai variar o valor é o veículo, porque a cotação ela é sempre em cima da tabela FIP do veículo, né? Então ela pode variar entre 3% a 6%. Então isso varia muito de empresa para empresa, né? Entendi. Então, Mas já aconteceu comigo de eu fazer uma cotação onde a minha franquia era reduzida, eu ia pagar um pouco mais mensal, e se eu pegasse uma franquia maior, eu ia pagar um pouco menos mensal. Isso acontece na seguradora. No caso da proteção veicular, Não independe. acontece. Não. Isso é um preço fixo. É um valor fixo, né? Hoje a gente pode colocar aí, vamos pegar um veículo popular, né? O Palio, por exemplo, a gente pega um Palio em 2010, por exemplo, a cotação dele de franquia, né? Que no nosso nome, a nomenclatura na proteção veicular muda, chama cota de participação, né? Ela fica em torno aí de uns R$1.000, R$1.100, é um valor muito baixo para um veículo, né? Sim. Se for pegar um veículo aí de 25 mil, 30 mil. Sim, com certeza. Às vezes uma pequena batida já vai gerar uma despesa aí de, no mínimo, 2, 3 mil. Justamente. Né? Vale a pena. Vale muito a pena. Sem dúvida. Michael, eu quero falar um pouquinho, é só uma lapidada mesmo, sobre trânsito e comportamento no trânsito. Você acha que no nosso país o comportamento do motorista ele atrapalha um pouco, ele gera um pouco mais de sinistro ou não? Ou isso indifere do país que a gente está? Alex, cara, vai bem de encontro, porque cada dia mais as pessoas estão, parece que meio sem tempo, né? Já saem de casa na correria, e aí já tem que arrumar o filho, já põe no carro, já leva pra escola, aquela loucura toda. E infelizmente hoje a gente vê muita colisão nessa situação. Uma batida, né, na traseira de um outro veículo, ou um avanço de sinal, ou um avanço de um cruzamento. Ou uma não parada, uma parada obrigatória. É o que mais acontece. Né? A gente tem visto isso frequentemente. No Brasil temos a cultura de não parar numa parada obrigatória, né? É muita imprudência e negligência. Né? A gente vê muito no trânsito a questão da imprudência. Né? Você poderia ter reduzido a velocidade para evitar, mas você não reduziu. Né? Aquela velha cultura de a mão é minha. Sim. No trânsito, né? A gente sempre escuta isso, né? Não, a preferência é minha. Né? É igual a preferência em rotatória. Né? Todo mundo tem a preferência. Todo mundo acha que tem a preferência, mas todo mundo deveria parar um pouco, observar para depois seguir. Justamente. Né? E todo mundo já entra invadindo ela, não, já estava dentro. Já estava dentro. E lopra com quem às vezes fez o correto, né? Tá vendo? Então, assim, aí é mais uma questão de educação de trânsito mesmo. Eu acredito muito essa nova geração aí de pessoas que vem tirando a carteira aí, né? Tirando as suas habilitações. Eu gostaria muito que tivesse uma educação melhor de trânsito mesmo ali dentro da autoescola mesmo, sabe? Sim. E a gente sabe que não funciona. Infelizmente. Né? Eu não vou citar nomes, mas meu filho está fazendo autoescola e o próprio instrutor disse para ele, nós vamos parar na parada obrigatória aqui, mas não se preocupe com isso depois que você ficar habilitado, porque culturalmente as pessoas não param, então você não vai precisar parar. Então ele já errou, ele já pecou de cara aí, porque ele deveria falar, olha,
Vamos começar a partir de agora a parar na parada obrigatória? Então pare, porque é lei, você pode ser multado, você pode causar acidente, você pode ser acidentado. É o ensinar o correto, cultural, né? É o ensinar o correto que precisa ser feito. Porque depois não adianta você querer cobrar. Né? Depois que a pessoa está habilitada, não adianta a gente querer cobrar dela. E eu vou além, tá? Eu vou além. As seguradoras, né, as proteções veiculares também, elas cada vez mais, elas vêm assim, não é fechando o cerco, mas ela vem tendo uma lupa maior nos acidentes, elas nos vêm sinistros. Observando o comportamento do ser humano. Né? Claro, porque é um prejuízo. Claro, óbvio. Né? É um prejuízo. Obviamente que a gente não vai reprovar todas as colisões. Sim, mas sim. existe uma análise por trás para verificar realmente o que houve. Né? Se houve uma imprudência, se houve uma negligência, se houve algo que o condutor ali, que é o nosso cliente ou o cliente da seguradora, teve culpa, real culpa. E a seguradora e a proteção, ela pode negar. Sim. No caso da proteção veicular, Alex, eu te falo até com bastante propriedade. É muito difícil uma negação no caso de um sinistro, tá? A gente trabalha assim bem maleável em certas situações. Isso é ótimo. Né? Mas ninguém quer tomar prejuízo, né? Não, óbvio. Ninguém quer tomar prejuízo. Você tem alguma dica para o seu cliente sobre o comportamento no trânsito? O que ele pode fazer para melhorar isso, para ele ser um condutor melhor? Alex, a primeira coisa é paciência. A gente já viu várias campanhas aí, por exemplo. Hoje não mais, né? É estranho que hoje não se vê nem propaganda de educação no trânsito, de que antes a gente via constantemente sobre acidentes e tal. Hoje eu falo muito questão de paciência. Hoje o veículo é uma arma. Hoje é o que mais mata é acidente de trânsito. Sim. E aí, quando se envolve bebida alcoólica, que hoje, né, essa nova geração, essa nova safra de novos habilitados, é o que mais acontece, né? Acidente de trânsito proveniente de bebida alcoólica, né? E, então, assim, é a questão de ter maturidade para conduzir um veículo, né? Ter paciência, respeitar o pedestre, por mais que muitas das vezes até o próprio pedestre é que não respeita o trânsito, né? A gente pode colocar assim também. Sim, e no trânsito somos todos pedestres, né? Até uma frase muito usada aí nas propagandas. Justamente. Então, é ter essa paciência, esse cuidado, né, no trânsito, porque a gente também anda pela rua, a gente conduz um veículo, mas também está atravessando uma rua, né? Então é se colocar no lugar do outro também, né? E pressa, infelizmente, não vai te levar no seu destino. É aquele ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então é entrar realmente no veículo, conduzir o veículo com o máximo de atenção possível, tranquilo, né, respeitando todas as regras de trânsito, né, respeitando uma faixa de pedestre. E aí a gente vai ter realmente um trânsito melhor. Né? Eu acho o seguinte, tem pessoas, eu não sei se você já assistiu um desenho do Pateta, muito antigo, e quando ele entra dentro, ele é pacífico, tranquilo, um senhorzinho de bem. Quando ele entra no veículo, ele se transforma, ele vira um lobo. Se você ainda não assistiu esse desenho, busque no YouTube. Ele é antigo, um desenho fantástico. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza vai se identificar. Tem pessoas que psicologicamente, elas são complicadas no trânsito, né? E elas causam briga, elas causam problema. Então eu vou dar uma dica para esse condutor, porque parece que psicologicamente todos nós ativamos algo primitivo dentro da gente quando a gente entra num veículo. O veículo te empodera, né? Quando você está dentro de um veículo, o seu comportamento como motorista é diferente do seu comportamento como pedestre. Às vezes você, enquanto dirige, lopra de uma pessoa avançar na faixa e você, o cara podia ter me esperado. E enquanto você é pedestre, você inverte esse pensamento sem perceber. Você vai atravessar, já põe o pé e fala, o motorista ali está invadindo, o direito é meu. Né? Então a gente tem muito disso. Então eu aconselho para essa pessoa que tem esse estupim curto, que ao entrar dentro do carro se sente, né, poderoso, busca uma ajuda, né? Busca uma terapia, né, para tentar ajudar,
porque eu acho que vai ser bom para todo mundo, inclusive para ele, que vai ter melhor qualidade de vida. Né? Inclusive assim, né, Alex, a gente sabe que hoje a gente, né, há 2 anos a gente atravessa uma pandemia, né, e aí cada vez mais durante esse período a gente viu, né, muita gente perdendo a vida e se, né, por uma doença aí e perdendo empregos, né, então a gente entende também que psicologicamente as pessoas ficaram mais abaladas, né? Sim. Sim. Mas nesse período, o que mais cresceu foi procura psicólogos, né? Sim. Né? E que bom, né? E que bom. E que bom que houve pelo menos um start, né? Para poder isso acontecer. Eu faço, né? Eu também. Eu já faço, então eu sou suspeito de falar. E eu falo para todo mundo precisa de terapia. E quem pensa assim, não, eu não preciso, é o que mais precisa. Tá aí algo que deveria ter no ensino fundamental ou no ensino médio para frente. Assistência psicológica. Justamente. É que você consegue ali moldar e trabalhar a mente, né, da pessoa. Para conseguir, porque a gente acha que a gente consegue tudo e na verdade a gente não consegue nada. Sim, nós não temos poder, não. A gente pensa que a gente tem poder, que a gente tem o controle de tudo, nós não. E aí nesse meio tempo, atravessando pandemia, a gente não sabe como que tá a cabeça do condutor, aquela loucura e tudo mais, e de repente o cara se envolve num acidente, ou a gente já viu casos durante essa período de pandemia acontecer demais. Tem um caso recente, onde numa colisão frontal, suicídio. Né? Então, assim, hoje é o que eu falei, né? Hoje o veículo ele se tornou uma arma, né? Sim. Eu conheci uma pessoa que se suicidou com um veículo, né? Bateu numa árvore de propósito. Pois é. Infelizmente. Bom, enfim, Michael, a conversa foi incrível. Que bom. Eu não imaginava que seria tão bom, porque a gente acabou partindo para outros lados também, Sim. Claro que sempre dentro do contexto aí da proteção veicular e do seguro. Vou deixar aí agora um espaço para você falar da sua empresa aí, da AGV, né, do Universo AGV, e falar o que você tem para oferecer para os seus clientes. Alex, a Universo AGV hoje é uma empresa que já está há 6 anos no mercado. A nossa matriz, né, inclusive é em Belo Horizonte, a gente é mineiro. A gente é uma empresa hoje muito sólida. Uma empresa sólida. Eu costumo dizer sempre para os meus clientes, tá? Existe muito uma ideia negativa sobre a proteção veicular, sabe, Alex? Sim. Infelizmente, algumas empresas fizeram isso na cabeça das pessoas. Eu não tiro a razão da pessoa que tem essa informação, mas informação você precisa buscar ela de fonte confiável. Sim. Né? Então, eu sempre falo com os meus clientes, às vezes eu faço uma cotação de um cliente que é de seguradora, por exemplo, e a gente passa as informações, né, que precisa. E muitas das vezes o cliente fala, poxa, mas proteção veicular, né? Eu fiquei sabendo disso, daquilo e tal. Sim. Eu sempre falo, olha, primeira coisa, proteção veicular. Você precisa pesquisar a empresa. O que sustenta hoje uma proteção veicular é os associados. É os associados. É aquele cliente que paga todo mês. Então, quanto maior o número de associados, você concorda comigo que mais solidez a empresa tem. É como uma cooperativa, né? Justamente. Você precisa de... Um subsidia o outro, né? Justamente. Um paga pelo outro no momento que se precisa. Justamente. Né? Então, hoje a gente tem um orgulho de falar que nós somos, pelo número de associados que nós temos, a maior empresa de proteção veicular do Brasil, né? A gente compete com uma e outra aí que também tem um número muito maior, muito alto. E a gente entrega um serviço de qualidade. Eu costumo dizer... Não, pode ir. Eu costumo dizer para o meu associado, o meu cliente, o seguinte, né, que vem fazer cotação comigo, olha, o meu preço pode não ser o melhor do mercado. Sim. Mas o que eu te entrego é de excelência. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem no mercado, eu vou fazer um merchandise aqui de graça. A gente tem no mercado 2 refrigerantes de cola maravilhosos, tá? E tem gosto para os dois e eles são incríveis e eles não são baratos, que é a Coca-Cola e a Pepsi-Cola. Sim. São os 2 que ninguém consegue vencê-los. Mais perto da Coca-Cola e da Pepsi-Cola, nós temos infinitos refrigerantes de cola que já foram, já voltaram.
E eles são baratinhos e Justamente. nunca vão chegar aos pés da Coca-Cola. Então nós temos isso em todos os segmentos. Justamente. Né? E é importante observar isso. Justamente. Né? É o que eu sempre digo, né? Tem perfil que se Uhum. encaixa na proteção e tem perfil que não se encaixa. Sim, Né? sim. É o mesmo caso da seguro. Claro, Tem um cliente claro. que é de segurador e tem um cliente Sim. que é de proteção veicular. Com certeza. Mas a gente trabalha aqui, o nosso escritório está aqui na 21 de abril, esquina com a Paraíba, né? Em Divinópolis. Em Divinópolis, Porque já tamo- o planeta vai ouvir a Já gente aqui. estamos aqui dentro aqui de Divinópolis há 2 anos, fazendo um bom trabalho. E graças não a Deus. precisa estar em Divinópolis ou em Belo Horizonte para contratar. Isso aqui vale em todo o território Nós nacional. temos hoje nós temos mais de 200 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, tá? Nosso maior número de concentração é Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Tem o maior número de escritórios abertos, mas a gente tem, para você ter ideia, eu tenho cliente no Paraná, Sim, né? Então, assim, a gente atende todo o território nacional. excelente. E a gente tem muitos escritórios que, de repente, pode auxiliar o próprio cliente no estado onde ele estiver, entendeu? Sim. Então, a gente consegue dar esse amparo para ele. Fala em redes sociais, site e WhatsApp. WhatsApp, pode falar diretamente comigo aqui, né? É o 379-9192-9007. O nosso site é o universoagv.com.br. O nosso Instagram aqui de Divinópolis, deixa eu só conferir, porque tem 2. É o universoagv_Divinópolis. É o nosso E Instagram. tem um geral também. O geral é o Universo AGV. Ok. E aí cai direto com o geral da matriz, né? Que faz todo o trabalho. Aqui em Divinópolis é o Universo AGV_Divinópolis. Perfeito. Valeu, Maicon. Ó, eu que agradeço a oportunidade aí, né? E agradecer também aos nossos ouvintes aí a oportunidade de entrar dentro da casa deles aí. Excelente, cara. Maravilhoso. E a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, né? Bom, pessoal, então eu falei com o Maicon Paulino, ele é gerente comercial da Regional Universo AGV em Divinópolis. É um cara muito do bem. Nossa, adorei conversar com você, Maicon. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você quer produzir o seu podcast, acesse www.afabricadepodcast.com.br. Com seu próprio smartphone, você grava seu áudio e envia pra gente. A gente cria as vinhetas, edita, masteriza, cria o canal e já publica para você. Forte abraço, até semana que vem. Turma, tchau! Fábrica de podcast.